GoCast no ar. Hoje para falar sobre o aquecido mercado do futebol árabe. Destino de muitos medalhões europeus e recentemente de Neymar. A cada semana são propostas milionárias, anúncios bombásticos. Vamos falar mais sobre isso com o técnico Odair Hellmann, que trabalhou 2 anos por lá e inclusive está em Dubai. Vamos viajar com a gente? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E tem também o curso da GoManage. Dá uma olhada. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Mídia da Vitória é o curso da GoManage que está no ar. Aproveite, use nosso código promocional Mídia da Vitória e se inscreva, não perde não. Agora sim, deixa eu apresentar meu time que hoje tem novidade. Luiz Henrique, olha quem voltou, Luiz. Você tá vendo ali, bronzeado, uma carinha relaxada, mais um período de férias. É incrível, né? Depois da 7ª, né, férias do ano, Norton Capel volta com bronze croata, né? Uma camisa que ele diz que é rosinha, eu enxergo meio branco aqui, para realçar o bronzeado, né? Descansado, exato, relaxado, né? Brincadeira. É outra coisa, né, Duda? É outro nível, né? Norton Capel de volta. Tudo bem com você, Norton? Tudo ótimo e esperando uma grande entrevista com o Odair, essa pessoa maravilhosa aí que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui no nosso GoCast. Isso que importa. Minhas férias foram ótimas, mas vamos ao que interessa. Maravilha! A direção é de José Pedro Villa-Lobos, que está aqui nos bastidores. Agora sim, né? Vamos para Dubai? Fala, Odair, que bom te ver aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer falar com vocês. Não sei se eu falo boa tarde ou boa noite, mas os horários um pouquinho diferentes, mas é um prazer estar aqui. E parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho. Vocês são fenômenos, então, onde toca vira ouro. Estamos aqui para bater um belo papo, para conversar um pouquinho contar a história, contar um pouquinho do que está acontecendo nesse mercado árabe também e do futebol. Que loucura, hein? Agora tá aquecido por aí. Eu sei que tá calor hoje também, mas tá 36 graus, até tá suave, né? Eu fiquei pensando aqui como pronuncia o clube que você treinou quase 60 jogos, que já teve Joel Santana também no comando, Antônio Lopes e até o Maradona, é isso mesmo? Maradona foi treinador aqui, se eu não me engano, em 2017. Jorginho teve aqui também. O Zé Mário foi o último campeão, do último título da equipe, o Zé Mário, o brasileiro Zé Mário foi campeão. E é um clube que tem um relacionamento com o brasileiro, né? Isso também ajudou, no momento de busca de um novo treinador, resgatar a história de bons profissionais brasileiros que passaram aqui no mundo árabe e passaram especificamente nesse clube, que tem essa relação com o treinador brasileiro e muitos jogadores brasileiros na equipe. Então, me senti em casa quando vim e acho que fiz uma grande escolha, tanto que estou aqui, vivendo, desfrutando de uma parte pessoal que eu tinha em mente quando fiz o movimento, né, de saída do Fluminense, e ele deu certo em todos os aspectos. Só faltou de me dizer como é que pronuncia, que eu não vou arriscar aqui não, que o Marcos vai rir. Aluácel. Aluácel. Tá bom, menino? Tá aprendendo? Aluácel, tá tudo certo. E aí, Odair, tudo bem, cara? Que prazerzão te ter aqui com a gente. Né? Tudo bem, Luiz? Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Tivemos a oportunidade de nos encontrar, não faz muito, né, que tu viesse aqui com o Santos para um jogo da Copa do Brasil. A gente pôde bater um papão lá no hotel que estava o Santos. Mas pôde passar um perrengue junto, né, Luiz? Mas graças a Deus, Papai do Céu abençoou aí a caminhada e deu tudo certo. Eu te peço desculpa, porque tu foi lá para tomar um café para a gente
bater um papo e foi na hora do que eu desço para conversar contigo, acontece uma situação que a gente não está nunca preparado, né? E aí tive que buscar soluções rápidas ali, porque a situação era um pouco chata. Mas ficou Mas tudo bem, né? foi Mas ficou tudo um bem, prazer né? te encontrar lá e um prazer falar contigo. Cara, eu quero começar justamente por aí, né? Porque até eu já falei isso para tanta gente, mas hoje eu falo para quem nos ouve, para quem nos vê, né? O Odair é, sem dúvida nenhuma, né? Uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci no futebol e eu conheci muitas, né? Eu tive a sorte de conhecer muita gente. Mas o Odair, né? Conhecido como Papito, né? Ou Papitinho, né? Exatamente por ser essa figura sensacional, né? Não só pela competência, pelo trabalho, né? Pela ética, pela postura, mas é um cara que tá sempre do teu lado, é teu amigo, te ajuda, não mede esforços para tentar resolver qualquer problema, né? Então, assim, foram 2 anos que eu tive a oportunidade de conviver com ele e sair dali, e ainda conversamos até hoje, né? É um grande amigo que eu fiz, um cara que eu torço demais, né? E eu lembro, Daí, depois já que eu tinha acabado o nosso período lá no Inter, não, o meu período no Inter, nós nos encontramos no hotel em Porto Alegre, a gente bateu um papão naquele hotel, e tu me contou uma série de coisas, né, que eu não vou externar aqui, mas falou da tua vida, das dificuldades, né, de ter que parar de jogar futebol mais cedo do que gostaria, né? Passou também por outro perrengue, como tu está dizendo, né, aquela questão lá do Brasil de Pelotas, daquele acidente, e das dificuldades, né, que tu teve, o esforço que tu teve para te tornar o treinador de futebol profissional, né? Logo após essa conversa, tu teve a oportunidade de assumir a equipe principal do Inter, depois seguiu a tua carreira para a Fluminense, foi para fora, para o Santos, enfim. E, e eu te vendo agora em Dubai, nessa imagem bonita, numa bela casa, né? O Odair chegou onde... Tu é muito jovem, tu tem 46 anos. Perguntar se tu chegou onde queria, não chegou. Certamente tem muita coisa para buscar ainda, mas eu tenho certeza que a vida está te trazendo o que tu merece. E se tu tá feliz, tu alcançou teus objetivos, o que tu espera mais dessa carreira que tu está construindo? Ô Luiz, depois de toda esses elogios, né, e contando a história que realmente aconteceu, eu fico até emocionado, é, porque a caminhada realmente foi uma caminhada, é uma caminhada de 32 anos, eu tenho 46 anos, eu pareço mais velho, mas quando as pessoas me encontram na rua, elas falam que eu sou novinho. Porque eu acho que a imagem me falam que eu sou sério quando me olham na televisão e não acredito quando me olham pessoalmente. Mas a caminhada é uma caminhada de 32 anos, eu tenho 46, eu saí de Salete, Santa Catarina, com 14 anos de idade, uma cidade de 5 mil habitantes, e fui buscar um sonho de ser jogador de futebol. E depois de 32 anos, eu tenho certeza de uma coisa, que eu vivi tudo que o futebol pode proporcionar a um profissional, todos os desgostos, as dores, o luxo, a dificuldade, tudo que vocês possam imaginar que um profissional pode passar no futebol, vontade de desistir, vontade de parar, é, poucas pessoas ajudando em momentos difíceis, tudo eu vivi nesses 32 anos. Assim, foram 20, vamos lá, 27, 27 de operário da bola. O cara que trabalhou para sobreviver, para sustentar uma família depois que me casei, que tive meus filhos, vim de uma família pobre. Então, assim, ver e sim, visualizar hoje o momento que eu tô, depois de tudo isso, eu estou resumindo aqui em talvez 1 minuto, porque senão a gente ia ocupar o programa de 1 hora e meia. Assim, eu me sinto feliz, orgulhoso, mas eu costumo dizer que eu nunca cheguei e nem eu estou pronto. Eu estou sempre preparado. Pronto nunca, porque pronto, quando a gente está pronto, não tem mais o que fazer e a gente se acha, e aí o tombo é muito grande e você não recupera e não volta mais. Então eu estou sempre preparado, como eu tive quando eu recebi a oportunidade
lá no Internacional em 2017, final de 2017 para 2018, e eu vivo de sonho. Então, eu realizei alguns, eu conquistei algumas coisas, mas os meus sonhos ainda são muito grandes. Eu tenho certeza que a caminhada ainda vai ser longa, os cabelos vão ficar mais brancos, talvez o óculos vai ter que aumentar para enxergar a distância, mas eu vou enfrentar, porque eu costumo dizer que não é só a minha história, a história de vocês também. Se vocês contarem a história de vocês para todo mundo, e contarem como a gente teve aquela conversa, e eu me lembro bem de uma coisa que tu disse, tu vai chegar, e tu vai chegar porque tu vai chegar, e eu me lembro que em 2018, quando eu assumo o Inter, tu me mandou uma mensagem tu dizendo, eu tinha certeza, porque aquela história que eu conheci, não tinha como não chegar, e tu como pessoa, né? E eu te agradeço, porque foram bons tempos trabalhando juntos, e realmente eu cheguei, e cheguei principalmente na profissão de treinador, é uma agulha no palheiro, né? É uma situação. Hoje nós temos, se você contar Série B, Série C e Série D, talvez 50 profissionais em um país de 210, 212 milhões de habitantes. Então, eu sou um privilegiado, mas eu acho que eu também fiz um pouquinho por merecer durante esses 32 anos para estar trilhando essa caminhada. Deus, muito, e fico extremamente feliz, né, de escutar tudo isso. E quem conviveu com isso, né, não só eu imaginava que tu ia chegar, né? Quem conviveu com o Odair tinha certeza que ele ia chegar. Eu não descobri, eu não descobri nada, eu não adivinhei nada, era o óbvio, né? E por muito merecido, que bom. Odair, muito obrigado por estar conosco. Eu queria seguir antes de entrar aí na questão realmente do futebol árabe, eu queria seguir só um pouquinho aí no que o Luiz trouxe da tua carreira, e aí entra uma questão que para mim é importante no teu período do Internacional. Tu tens ainda a marca que foi o segundo treinador que ficou mais tempo no Internacional depois do Rubens Minelli. Isso é algo muito importante. E também tu tens uma peculiaridade como treinador. Tu treinasses, além do time aí dos Emirados Árabes, só times grandes aqui no futebol brasileiro, né? Internacional, Fluminense e Santos. Como é administrar isso? Como foi essa passagem aí no Internacional? E o que tu projeta já agora em relação ao futuro da tua carreira? O que é o teu patamar hoje? Tu pretende seguir aí no futebol árabe ou alguma coisa de voltar ao Brasil? O que te prevê aí para ti no futuro? Prazer falar contigo, Norton, e parabéns pelo cabelo e pelo bronzeado, tá bonito. Muito obrigado. Falta o óculos. Tá bonito, tá bonito. Ó, aqui, ó. Tá faltando óculos. Daí o óculos. Tá aqui, ó. Papito do futuro. Papito do futuro. Papito, você arrasou demais, Papito. Eu vou ficar de óculos, inclusive, agora vou ficar com óculos. Exato. Prazer falar contigo. Assim, vou começar pela projeção para tentar lembrar as tuas colocações. A projeção, assim, eu quando vim para o mundo árabe, eu vim com alguns pensamentos, né? Eu sou um cara que pensa um pouco na projeção de carreira, né? Eu não penso só especificamente no dinheiro, até porque durante 32, 27 foram 100. Então eu não tenho problema com isso, sabe? Que bom que veio uma situação financeira melhor pela profissão que eu tenho, mas eu também vivi essa dificuldade, então eu sei administrar, isso não me tira fora do eixo. Isso me dá uma possibilidade de organizar, ou pelo menos tentar organizar a minha carreira de uma forma com melhores tomadas de decisão, né? Por exemplo, essa que eu fiz quando eu vim para o mundo árabe, eu queria agregar a parte de comunicação, falar inglês. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu vim com Because Together I Believe. E eu fui enfrentar uma reunião com o Sheik, claro que junto com os caras, eles me ofereceram o tradutor, eu disse, não quero tradutor, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero falar e eu quero errar e acertar. Então eu ia para o hotel e escrevia o que eu ia falar no outro dia em termos de treinamento, só que, claro, encaixando algumas palavras em inglês, porque às vezes elas não encaixam, né? E aí escrevia num papel,
levantava, olhava para o espelho sozinho no quarto e fazia uma peça de teatro, eu comigo mesmo, como se diz, treinava, né? Para que no outro dia eu pudesse ir lá e enfrentar aquela dificuldade ou acrescentar, porque eu tinha isso como objetivo. Então não quis o tradutor, e aí no outro dia ia lá e falava o inglês, a minha mulher até hoje fala, ele diz que fala inglês. Não, eu falo inglês. Eu só não falo inglês com ponto, vírgula e com verbo colocado no lugar, mas eu falo inglês e falo inglês, principalmente o inglês que eu preciso, que é o do futebol, que é aquele que eu tenho que me comunicar. Porque, assim, um dos pilares do meu trabalho é a comunicação. Eu acredito muito na comunicação. E por que eu vou dar ela para um terceiro? Vou falar uma coisa para o cara aqui, para o tradutor falar para o jogador, eu perco aqui, ó, o frente a frente, o olho no olho, sabe? Então, isso tudo, agregando aquilo que tu me colocou e perguntou, isso é um dos motivos que eu vim para cá, agregar essa parte. E também da parte pessoal, eu projetei uma situação de investimento aqui, porque tinha uma possibilidade pessoal também, regularizei minha documentação da minha família, tudo visualizando um projeto de profissional e futuro. Então, eu centralizei as coisas aqui, tu me perguntou, tá, mas hoje tu projeta aí fora ou projeta Brasil? Não, hoje eu projeto a oportunidade, o mundo, porque eu estou aqui morando num centro onde eu já trabalhei, vim do Brasil há pouco, tenho essa conexão com o Brasil e aqui eu tenho possibilidade de trabalhar ela profissionalmente. Então, assim, as coisas eu vou tentando planejar, claro que o futebol 2 mais 2 de manhã é 4 e de tarde é 4,5, mas a gente vai tentando dar um direcionamento de carreira para quê? Para não entrar numa situação de sair de um clube, entrar no outro, sair de um clube, entrar no outro, e aí você entra num moedor que já é um moedor de profissionais, já é um moedor de pessoas, está cada vez mais difícil essa relação, e você acaba perdendo um pouco o sentido. Então, meus trabalhos foram em clubes grandes, meus trabalhos foram de longo prazo, mesmo no Santos, com toda a dificuldade, foram 8 meses, 7 meses, 8 meses. No Inter, foram quase 2 anos, e eu saio lá de auxiliar técnico de uma Série B e vou até uma final de Copa do Brasil e sigo em frente. Poderia ter ficado até o final do ano para cumprir aquele contrato que com certeza a gente classificaria para a Libertadores. Mas eu acho que cumpri uma etapa de reconstrução importante do clube, vindo do seu pior momento da história, e eu acho que faltou só aquela faixa no peito para coroar o excepcional e excelente trabalho que a gente fez. Papito, que legal isso que você está falando, né? A tua persistência, o teu foco, assim, muito legal, parabéns mesmo, assim, eu acho que é um super exemplo, né? Agora, você falou ali, eu fiquei curiosa para saber que você já teve um momento de querer desistir. A gente sabe que você passou recentemente aí por uma super pressão, não só você, né? Comissão técnica, direção, no Santos, que foi algo que chocou a todos, né? Porque teve agressão, teve perseguição, enfim. Que momento foi esse que você pensou em desistir, mesmo com uma carreira tão brilhante, né? De luta, de perseverança, que você está relatando agora? Na verdade, assim, ó, teu amigo Diogo Oliver, conversa com ele um dia, ele tem um livro publicado, ele foi premiado, porque eu não vou saber te contar, mas é um livro onde no final do ano, acho que os jornalistas são premiados pelas histórias ou pelas matérias que fazem, e a matéria do Diogo foi premiada e ela esteve publicada no livro contando a minha história e a história acho que de outros atletas. E foi exatamente nesse período de jogador, porque assim, eu iniciei uma carreira de jogador muito promissora, no Internacional, no profissional do Internacional em 97, 96, seleção brasileira sub-20, disputando Mundial, Sul-Americano. Hoje o menino que está na seleção sub-20 ganha muito dinheiro, tem contrato de 4, 5 anos. Eu recebia, não sei, 400, 300, 600 reais de ajuda de custo, não tinha contrato direito profissionalmente, era sustentado ainda pela minha família, morava na concentração, embaixo da bancada no Internacional, embaixo da rampa, e estava na seleção brasileira e estava no grupo principal do Internacional. E eu tive uma sequência ali, 98, continuei no grupo profissional, 99 fui emprestado ao Fluminense, com o Parreira treinador, que também era o pior momento da história do Fluminense, caiu para a Série C. Eu fui emprestado, fui muito bem. O Fluminense queria me comprar, o Inter não me vendeu, né, a parte política da época não quis me vender. Talvez ali tivesse feito diferença de toda essa história que eu falei para vocês de dificuldade.
não me vendeu e eu também acreditei que o Inter era a minha casa, porque eu tinha 10 anos de clube, desde os campos de areia lá com 14 anos. E aí, 2001 entrou ali Pelé. E quando eu saí do Fluminense, eu machuquei o joelho na Série C no final do ano e voltei para o Inter ainda no final de recuperação. E aí mudou tudo no Inter, teve uma reviravolta política, mudou profissionais, pessoas, e eu acabei saindo do Internacional e indo viver aquele mundo que era novo para todo mundo, né? Não foi só para mim. Alguns que conseguiram pegar naquela transição um contrato maior, eles passaram aquele momento de transição. Eu não, eu estava exatamente fora do mercado naquele momento de transição da Lei Pelé, entendeu? E aí eu comecei a rodar, por isso que eu falei, eu comecei a jogar 3 meses num clube e ficar 6 parado. 3 meses no outro, ficar 6 parado, porque o cara te ligava e dizia, olha, eu preciso que tu jogue domingo. Mas como é que eu vou jogar domingo se eu estava correndo no Marinha, estava fazendo musculação numa academia paga por mim, se eu não tinha salário, eu não tinha dinheiro, eu morava de favor na casa do meu sogro, da minha sogra, entendeu? Então eu buscava uma condição e aquilo tudo, pô, chega uma hora que a família começa a pressionar, né? Os pais veem a dificuldade, os pais da tua esposa, que você está morando de favor, veem a dificuldade e as pessoas começam a te cobrar, isso não dá. E chega um momento que você diz, cara, é verdade, eu vou ter que parar porque não é para mim. Só que eu sempre enfrentei assim, sabe, com muita coragem e sempre acreditando no meu potencial, acreditando no futebol e fui vencendo essas barreiras, esses pequenos obstáculos que foram aparecendo, né? E nesse momento era um momento de desemprego, era um momento que eu era jogador, há 1 ano, 2 anos atrás, eu era jogador de seleção brasileira sub-20, do Fluminense, titular do Fluminense, o Fluminense querendo me comprar e 2 anos depois eu não tenho emprego, estou sem dinheiro, então tu imagina, você sai de um momento de projeção enorme para um momento de frustração enorme e a cobrança de todos. Então ali, essa caminhada de 2001 a 2009, até o acidente do Brasil de Pelotas, foi muito difícil, porque foi exatamente assim, sabe? Foi exatamente, jogava 3 meses no lugar, voltava, e aquilo foi criando uma dificuldade não só para mim, mas para todos os meus filhos também, para minha família. Mas eu fui levando até 2009. 2008 eu estava na China, fui lá para receber um salário pequeno, mas os primeiros 6 meses eu economizei o dinheiro para poder levar minha esposa e meus filhos para lá, para poder viver a experiência em Hong Kong, né, de viver fora, de morar fora. Mas era para ganhar o dinheiro para sobreviver e lutar, seguir em frente. E aí, em 2009, eu volto e acontece o acidente do Brasil, onde muda todo o capítulo desse livro. Impressionante. Então, vontade ou situações para desistir tiveram várias. Mas, assim, te contei a primeira lá e depois teve várias outras. Depois que eu me tornei treinador, te confesso que nunca pensei em desistir. Não me aconteceu mais esse tipo de movimento, até porque eu tenho conseguido, como eu disse, eu tenho conseguido fazer bons trabalhos, eu tenho conseguido estar numa parte do mercado, claro, competindo, às vezes outros treinadores têm a oportunidade, mas eu tenho conseguido boa parte do meu, né, trabalhar bem nesse mercado de treinador, então isso também gera uma expectativa sempre boa. Então, confesso que a partir do momento que eu assumo o Inter em 2018, a vontade de desistir não voltou. O Papito, Papito é como eu estava acostumado. O Odair, para quem está nos vendo aqui, nos ouvindo, né? Nós, recentemente, acho que 2 episódios atrás do nosso Golcast aqui, nós estávamos conversando sobre os treinadores estrangeiros aqui no Brasil, né? Tu falou que faz parte aí de um grupo seleto de profissionais, né? E tu está, de certa forma, como tu disseste, competindo no mercado com outros profissionais. E aqui no Brasil, só na Série A, de 20 clubes, 13 treinadores são estrangeiros. São 7 portugueses, 5 argentinos e um uruguaio, né? Que é o Diego Aguirre, que também conhecemos e convivemos, né? Como é que tu vê isso, assim, essa competição, né? No episódio até nós discutimos que isso era uma oportunidade para o profissional brasileiro, para aprender, para conviver, para conhecer outros modelos, né? Mas não deixa de ser uma competição com o mercado, né?
Como é que tu vê esse número enorme de treinadores de fora hoje aqui no Brasil? Por que isso acontece? É moda? O Jorge Jesus deu certo e todo mundo tentou entrar nessa mesma linha. Não se vê mais nos treinadores brasileiros, não se vê esses treinadores tão bem preparados quanto os de fora. Como é que tu enxerga isso? Vou tentar, vou tentar. Essa é uma ótima questão para a gente conversar a respeito do futebol. E eu tenho falado assim muitas coisas a respeito disso, e eu vou tentar aqui, resumidamente, né, que são vários pontos importantes e eu não quero deixar nenhum fora, mas eu vou tentar fazer isso resumidamente. Primeiro que eu acho que a gente não pode olhar nacionalidade nem passaporte. Se eu estou aqui fora, morando fora, trabalho fora, não posso enxergar nenhum tipo de problema num profissional ir para o Brasil disputar mercado comigo, profissional treinador de futebol, né? Eu estou aqui fora querendo buscar uma oportunidade, eu já tive trabalhando aqui fora, então eu acho que a oportunidade é para todos. O mundo abriu as portas para todo mundo, não só no futebol. A gente está falando, daqui a pouco vai falar sobre o mundo árabe, né? Que está abrindo as portas com uma ação governamental, não é só uma ação do futebol, do esporte, né? Então, assim, o mundo se abriu. Eu acho que a capacidade financeira dos clubes brasileiros também chamou um pouco a atenção desses profissionais de fora, certo? Que já tinham um poder financeiro grande em relação ao sul-americano, mas começou a trazer, a competir com um time europeu. E tem alguns clubes no Brasil pagando mais que time europeu. Então, isso também agrega para que o profissional que estivesse lá pudesse buscar esse mercado. Junto disso, os trabalhos de Jesus, que foi um trabalho muito, né, muito forte, numa equipe que talvez do Flamengo dos últimos 30 anos, foi um Flamengo montado em 19, que eu tive o desprazer de jogar muitas vezes contra. Talvez eu tenha sido o cara que mais enfrentei o Flamengo daquele 2019, 2020, pelo Inter e Fluminense. Mas ele montou um time, né? O Flamengo se reestruturou, que é uma potência, se reestruturou e montou um time de muita qualidade, trouxe um treinador competente de qualidade, que fez um grande trabalho e ficou no imaginário das pessoas do Brasil, né? Do futebol brasileiro. E a gente precisa reconhecer o Jorge Jesus por esse grande trabalho. Como eu te disse, não visualizando passaporte nem nacionalidade, o potencial de mercado financeiro, o trabalho do Jesus. Só que aí o que acontece? Também tem entra um pouquinho de moda, né? Depois de 2 anos, entra um pouquinho de a gente, porque a rede social está pedindo, então coloca, porque daí depois a gente tem um tempo a mais. Por exemplo, aconteceu agora 2 movimentos. Acho que Cruzeiro e Bahia saiu dois estrangeiros e entrou 2 brasileiros, né? Mas num primeiro momento veio o estrangeiro. Então também tem um pouquinho disso do gestor visualizar para esse movimento social, esse movimento das redes sociais, que entrou numa cobrança e entrou numa situação de discussão tática, coisas que não existiam antes. As pessoas iam para o bar, não tinha a rede social, então é uma ferramenta nova no processo, né? Que os profissionais também vão ter que aprender a trabalhar com isso na relação com o torcedor, o treinador, na relação com os jogadores. A minha relação com minhas filhas hoje, meus filhos, é diferente da relação dos filhos do meu pai em relação comigo. Então a rede social também entrou nesse processo e ela abre mercado, ela começa a pressionar os gestores, e aí se visualizou o mundo, né, e abriu a porta para esses profissionais. Agora, eu só não acho que necessita a gente, por abrir a oportunidade a todos os profissionais, comparativos, porque momentos, situações são totalmente diferentes. Às vezes um profissional pega um clube num estágio e o outro pega num outro momento, e aí existe um comparativo, e geralmente esse comparativo é para menosprezar o profissional brasileiro. É para dizer que ele não tem competência, que ele não tem metodologia, que ele não tem capacidade tática, e pelo contrário, eu acho que o profissional brasileiro ele tem muita capacidade. Eu acho que também precisava buscar um conhecimento que ele está buscando e buscou, né? E está buscando. Ele precisava também sair um pouquinho da zona de conforto, e nós acabamos saindo, porque fomos buscar também essa troca e esse entendimento para que a gente pudesse evoluir e estar cada vez mais preparado. Então, eu acho que são todos esses fatores que levaram esse movimento. O que eu acho que a gente não pode
sabe, vocês lembram que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, tinha a discussão do auxiliar técnico, do professor de educação física com o ex-jogador. Daí, logo em seguida, quando eu assumi, tive a oportunidade, veio uma leva dos auxiliares técnicos da casa assumir o clube definitivamente, né, ter a oportunidade. Era uma discussão entre os profissionais, os mais experientes e os mais jovens. Agora é essa do estrangeiro e do brasileiro. Como eu disse lá no início, da primeira vez dos profissionais de educação física e do ex-jogador, eu falava o seguinte: eu acho que os dois juntos têm um potencial muito grande. Então a oportunidade é para todos, né? Vou trabalhar e você tá aberto a aprender com novos profissionais, novas escolas. Isso tudo te faz crescer. Eu tô aberto a visualizar esses trabalhos, a entender esses movimentos, a entender esse movimento do mercado, mas também não aceito essa situação que eu não tenho metodologia, de que eu não tenho conhecimento tático, de que eu não tenho capacidade. Não, eu sou capaz, eu tenho conhecimento tático, eu tenho capacidade de metodologia de dar bons treinamentos, e tenho capacidade de gestão para assumir qualquer clube e estou preparado para isso. Então, eu não entro nessa discussão e não aceito muito esse menosprezo em relação a... Porque daqui a pouco tem esses rótulos que colocam nos profissionais, nas pessoas, né? Esse preconceito. Ah, não, porque aquele é retranqueiro, aquele porque veio ofensivo, aquele é o paizão, aquele é o não... Sabe? É umas coisas que no futebol tem e que a rede social potencializou isso. E daqui a pouco os profissionais estão rotulados, marcados e com mais dificuldade ainda de receber oportunidades. Odair, sobre esse aspecto, o mundo, aí o futebol da Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, aí, que você é vizinho hoje, ele movimentou agora na janela incríveis 5 bilhões e 100 milhões nessa janela, com craques, como a Eduarda falou na abertura do programa. Eu quero te fazer o seguinte questionamento, como uma curiosidade até. No tempo que você estava aí, já se sentia esse movimento na Arábia Saudita, dessa mudança, até como você falou, de um investimento estatal, ou também foi pego de surpresa aí? Porque tradicionalmente, até por quem acompanha futebol, se falava muito mais em times dos Emirados Árabes, do próprio Catar, do que times da Arábia Saudita. Agora inverteu completamente esse panorama. Inclusive, os jogos do Campeonato Saudita estão sendo transmitidos para o Brasil. Havia essa expectativa ou foi todo mundo pego de surpresa com esse grande movimento dos sauditas aí entrando já um pouco da nossa pauta aí do mundo do futebol árabe nesse momento? Eu acho que tinha agora menos, né? Mas eu acho que tinha um pouquinho de desconhecimento de nós todos desse mundo árabe. E eu me coloco dentro dele porque quando eu recebi a proposta de vir trabalhar no Emirados, no Al Wasl, em Dubai, o que me chamou um pouco a atenção para minha decisão, para minha família, foi Dubai, que talvez era a mais conhecida cidade em relação à parte de turismo, e ela te trazia uma situação que lá no Brasil eu achava que era a única diferente de todos os lugares, entendeu? Então, assim, para tentar explicar um pouquinho, existe a Arábia Saudita, Catar e Emirados, porque tá lá no Golfo, tá lá no mundo árabe, né? Então são diferentes países, são diferentes campeonatos, são diferentes estruturas. A Arábia Saudita sempre teve um futebol muito forte, sempre. Foi um país que a torcida, que as pessoas são apaixonadas por futebol, em relação a... Tem clube lá na Arábia Saudita que bota 40, 45 mil pessoas no estádio. E com frequência de jogos, isso não agora que está o Cristiano Ronaldo, que está o Neymar, há 5, há 10, há 7, há 15, há 12 anos atrás. Então existia um futebol profissional lá, existia uma competição forte, tem uma capacidade financeira para trazer bons profissionais, comissão técnica, né, escolas do mundo para trabalhar, e também alguns movimentos de jogadores, mas sempre teve muito estrangeiro. Tanto que hoje pode jogar 8 na Arábia Saudita. Aqui no Emirados, quando eu cheguei, podia jogar 5, agora já pode jogar 6. A Arábia pode jogar goleiro, aqui ainda não pode jogar goleiro. Então, assim, sempre teve bons profissionais do futebol europeu, do futebol brasileiro, do mundo inteiro jogando na Arábia Saudita e no Emirados Árabes. Era mais pontualmente, mas sempre teve. O que aconteceu agora? Junto dessa competição, junto dessa paixão que existe da torcida na Arábia Saudita,
tem um movimento também de social, tem um movimento também governamental, para que isso tenha uma continuidade, porque assim, a gente já teve booms na China em relação a levar nomes famosos, a gente lá já teve em alguns momentos em outros lugares, Estados Unidos já fez algum movimento nesse sentido, né? Agora fez o último com o Messi, só que a vontade, o que me parece ser aqui é um projeto por trás de governo, de país, para sustentar essa continuidade. Porque vamos falar sinceramente, o Cristiano, o Neymar e o Benzema vão parar daqui a pouco, né? E para que você continue, você precisa continuar trazendo esses jogadores para todos os times, manter esse nível técnico e essa qualidade, porque vai aumentar ainda cada vez mais a paixão, a competição que já existia um profissionalismo. Então, na verdade, o que fez ao mundo agora é os olhos se voltarem à Arábia Saudita pelo movimento feito, né? Mas há um projeto de continuidade, e também, antes disso, também tinha um projeto bem fortalecido em relação ao futebol. Mas Odair, tu achas que pode respingar aí, né, tu fizesse uma colocação correta sobre a divisão, Emirados Árabes e Catar, que são campeonatos diferentes e são outros países, já há sinais de que possa haver algo semelhante também aí, ou ainda não, ou ainda aí a estrutura é mantida do jeito que está? Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo claro disso, a resposta. Coutinho acabou de ser contratado pelo Durrail do Catar. Verratti acabou de ser contratado pelo Al Arabi do Catar. Você já tinha ouvido falar em Durrail e Al Arabi do Catar? Não. Já tinha ouvido falar muito rapidamente, mas já tinha ouvido Durrail falar. Que está o Crespo, que o treinador é o Crespo, fez esses dois movimentos e tem alguns outros jogadores lá. Tem muitos brasileiros, tem alguns outros jogadores, tem treinadores do mundo todo. O Qatar acabou de trazer o Iniesta, o Emirados acabou de trazer o Iniesta. O Emirates Clube é um clube que subiu da segunda divisão. Eu disputei a competição aqui do Emirados contra o Emirates, logo que ele subiu para a primeira divisão. Eu acho que é o segundo ano dele agora nessa subida, e ele fez o movimento do Iniesta. Sabe? Então, certamente, o movimento que a Arábia Saudita está fazendo já está refletindo nesses movimentos pontuais, mas também há uma ideia e uma discussão, porque eu participei aqui, por exemplo, de uma reunião da federação, com treinadores, com dirigentes, para essa discussão do número de estrangeiros e muito, assim, visualizando a Liga Inglesa, né? Os movimentos que fizeram nas grandes ligas. Então, os caras aqui não são... Eles não fazem movimentos, assim... não tende a ser superficiais, entendeu? Há projetos por trás, há inteligência, há estudo, há discussões, porque eu participei de uma reunião dessa aqui, que a federação promoveu, discutindo realmente isso, por exemplo, o futebol do Emirados, a liberação do goleiro ou não, aumentar mais estrangeiro, que é para quê? Para abrir capacidade de televisão, chamar público, abrir o holofote para o mundo. Então, assim, há discussões nesse sentido aqui há bastante tempo, e agora está sendo feitos os movimentos na prática, né? Não é à toa, né, Odair, e aqui a gente sabe que, obviamente, que o Manchester City, todo o projeto global é do Fundo Soberano aí dos Emirados Árabes, né? E o PSG, que também é uma referência, é ligado ao Fundo do Catar. Então, há um movimento total dos árabes nesse sentido. Só que dessa vez há uma volta, aparentemente, às origens e à valorização do futebol local também. Isso é muito interessante. E só como curiosidade aqui para os nossos espectadores, a primeira divisão aí em Dubai são 12 clubes, é isso? Emirados que Dubai sim, são as... E Abu Dhabi. Abu Dhabi são 12 clubes, não, são 14, se eu não me engano. 14? Que é tanto número, eu nem vou olhar agora, mas eu acho que é 14. E acho que 12 é no Catar, e aí eu tenho que visualizar a Arábia Saudita, mas assim, eles querem fortalecer e estão fazendo movimentos para fortalecer a segunda divisão, que aqui eles chamam a primeira, né? Que aqui é a liga, a primeira divisão é a liga principal, e eles estão fazendo movimentos, abertura de jovens. O Qatar fez isso também com a busca de jovens jogadores para poder, depois de 5 anos, 6 anos, poder naturalizar e jogar
pela sua seleção. Hoje nós temos 2 brasileiros jogando na seleção do Emirados, que estão aqui há muito tempo, Fábio Lima e Caio. Caio jogou até comigo no Internacional. Eles fazem parte da seleção do Emirados Árabes e já estão aqui há 7 anos no país. Então, há todo um projeto de desenvolvimento do esporte, né, nesse setor, que eu acredito que possa aumentar ainda mais essa competição, os olhos do mundo e a continuidade desse holofote. Até porque, né, Odair, agora já entrando aqui no nosso futebol aqui, o campeão da Libertadores não vai ter vida fácil no Mundial, né? Vai Não. enfrentar o Al Ittihad aí da Arábia Saudita, que é campeão asiático, que tem Benzema e Fabinho no time, né? Então, foi sorteado as chaves e o campeão da Libertadores, Internacional, Fluminense, Boca Juniors ou Palmeiras, numa possível semifinal, já terá um páreo duríssimo antes da possível final contra o City. Não, né? só para Então já é o Ittihad já era um time muito organizado, foi campeão ano passado, já era um time organizado. Marcelo Groi é goleiro, Romarinho é um dos atacantes. Tem um atacante chamado Hamdallah, que é muito bom jogador, mas muito bom jogador. E aí, simplesmente, esse ano chegou Kanté, Fabinho, Benzema. Então, assim, na verdade, as seleções que a gente enxergava na Espanha, na Inglaterra, a gente está começando a enxergar no Al Hilal do Jesus, nós estamos começando a enxergar no Al Nassr, nós estamos começando a enxergar no Ittihad, e daqui a pouco vem para o Catar, e daqui a pouco pode vir para o Emirados. Tudo uma questão de, claro, evolução nesse processo, né? Tem que ter uma continuidade. Os nomes, eles dão essa visibilidade, dão, mas tem que haver uma continuidade para cada vez mais se tornar competitivo e atrativo para esses jogadores do mundo vir para cá, né? Tem muita gente, não, Dari, que questiona essa questão da continuidade. Eu acho legal tu estar colocando assim com clareza como que teremos a continuidade, né? Porque tem muita gente que diz, olha, isso é muito em função de melhorar a visibilidade do país, a gente sabe do regime político que tem lá, dar melhor visibilidade, aumentar negócios com o mercado mundial, existe a expectativa de uma candidatura para a Copa de 2030, então muita gente diz, olha, isso é um movimento que está muito ali no sentido de conquistar algumas coisas de mais curto prazo e não se sabe se teremos ou não essa continuidade. Tomara que se tenha. Hoje eu vi até umas entrevistas aqui acompanhando a parte política um pouquinho mais, né? E há movimentos justamente falando tudo isso que tu mencionou. Eles querem abrir para o mundo, eles estão realmente. Eu acho que a Copa do Mundo do Catar deu uma visibilidade para o mundo em relação ao mundo árabe, né? É um pouquinho diferente do que nós tínhamos, né? Eu acho que todo país tem seus problemas, tem que melhorar suas situações, principalmente em relação à situação humana, mas eu acho que essa visibilidade também tem uma situação do movimento do petróleo, né? Que precisa se abrir para. Eu vi uma notícia hoje, se eu não me engano, talvez tenha sido o ano com mais visitantes na Arábia Saudita, em termos de turismo. Vocês conhecem aqui o. Futebol, né, Odair? Desculpa, Eduarda. Em relação à participação das mulheres no futebol, né? Isso, tá se abrindo. E tu conversando com as pessoas aqui, tu tá vendo que não é um movimento só no futebol. Sabe? Eu, por exemplo, lá tem uma comissão técnica brasileira, Chamusca, que está fazendo um grande trabalho, já está quase 5 anos lá. O Chamusca tem toda uma comissão brasileira, com família, com esposas. Claro que tem cidades, por exemplo, do interior da Arábia Saudita, que ainda a cultura é um pouco mais, está mais num processo mais lento, né? A Riad e Jeddah já estão com um processo mais avançado nessas relações, mas tu ouve eles falando, tu vê que é bem diferente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Ainda há um movimento cultural que você ainda tem que respeitar e tal, que não vai se perder, porque eu acho que as pessoas, quando vão para um país, elas precisam respeitar a cultura do local, mas há um movimento, não só um movimento do esporte, é um movimento político também de abertura em outros sentidos, e aí é só ver, como eu disse antes, assim, para fechar,
Hoje veio Cristiano Ronaldo, veio jogadores importantes, veio Neymar, que dá uma visibilidade. Mas o Campeonato Saudita já era forte, já era competitivo e já atraía jogadores e muito bons jogadores que já jogavam em nível no futebol europeu. Então, talvez não tenha Neymar, Cristiano Ronaldo daqui a 5 anos, não sei. Mas vai ter, nessa continuidade de projeto, a princípio é para continuar esses bons jogadores querendo vir jogar no mundo árabe. Essa questão, assim, o campeonato já era forte, a gente lembra de boas participações, inclusive em Copa do Mundo, essas coisas todas. Mas está havendo um investimento muito forte do governo, através de um fundo ligado ao governo, em 4 clubes. E a gente sabe que já tem até um ou outro aí com inveja, com bronca. Pô, por que toda essa grana é centralizada em 4 clubes? Isso não tira, né? E também, né, a questão assim, quem é o dono desses 4 clubes? É o mesmo, né? Diferentemente daqui ou da Europa, não tem restrição para que o mesmo dono, no caso o governo, tenha mais de um clube. Isso não acaba tirando um pouco da competitividade, ou tirando um pouco do equilíbrio desse campeonato forte, né? Investindo demais em 4 clubes e talvez. Como é que gere, né? O mesmo dono tem os 4 clubes mais fortes. Vou te responder perguntando, como é que era a Hum. Espanha, com Barcelona e Real Madrid? Tu sabe quem é o 14º colocado do Campeonato Espanhol hoje? 12º? Sei lá, Décimo? Celta de Oitavo? Vigo. Tu não sabe nem tu não lembra nem os nomes, não é verdade? Então, assim, Mas não é o, uma, mas o, não é uma mas o situação da Real. Arábia Saudita. Tu sabe quem é o 12º colocado do campeonato inglês hoje? Nem tu, nem eu sabemos. Não adianta nós West pesquisar. Ham, Olha, nem pesquisamos West no Ham, Google. West Ham. Tu tá entendendo o que eu Mas quero dizer? O que eu quero dizer é o não, seguinte: eu estou entendendo, mas é o privilégio da Arábia Saudita. o governo espanhol não era dono do Real Madrid e do Barcelona. Sim, Como aí agora, uma hora, porque esse fundo está comprando 75% desses 4 clubes. Então, ele é dono de 4 clubes. Teoricamente, os clubes que vão disputar o título da Liga. Né? eles já E, disputavam antes, tá? Eles já disputavam antes, junto com o Shabab, com o Al-Ahly, já disputavam. Então já tinha uma hegemonia desses clubes grandes dentro do futebol árabe. Não foi só, não é neste ano, sabe? Porque já tinham, é como eu disse, o investimento já estava no Hilal, o Hilal já disputou Mundial aí e já incomodou muita gente em semifinal de Mundial. E não tinha esse fundo, claro que tinha dinheiro, provavelmente dinheiro do príncipe, dinheiro do governo, como tem no Catar, entendeu? Mas, assim, esse processo de continuidade vai passar também pelo fortalecimento dessas equipes. Entendeu, Luiz? Vai passar. Porque senão vai ficar uma distância muito grande e daqui a pouco essa diferença técnica pode tirar um pouco da competição, um pouco dessa situação que quando você, né, sente uma possibilidade de vencer, aumenta a competitividade. Mas o que eu acho que tem um movimento junto disso? É para abertura de outros fundos, outros grupos, a busca e a compra desses outros clubes e também poder fazer investimento e buscar e agregar para disputar esse campeonato. E se não tiver o investimento nos outros clubes, aí sim, aí certamente vai ficar essa disputa nesses 4, 5 ou 6 clubes mais poderosos financeiramente. Mas assim, futebol, vamos ser sinceros aqui, quem tem a possibilidade, quem tem o dinheiro, tem a maior chance de ser campeão ou tem a maior chance de estar entre os primeiros. A relação dinheiro tá agregada a isso. Com certeza. Não, é que tem uma informação justamente que o governo vai investir dentro desse planejamento estratégico, né? Porque vamos combinar, é um planejamento estratégico de uso de um marketing através do futebol e dos esportes e fazer investimento nesses outros clubes, até justamente para isso, né, Odair? Dar uma competitividade ao campeonato como um todo. Eu vou te passar uma informação para complementar um do Luiz. Por exemplo, clubes que há um ano atrás faziam um movimento de mercado em determinados valores de jogadores, esse ano dobrou. Certo? Justamente porque teve esse aporte nesses grandes clubes. Talvez o fundo já tenha até ajudado e está ajudando também os outros clubes a fazer um investimento maior
então eleva a capacidade de investimento desses clubes e também o nível técnico e a vinda de outros jogadores para cá. Ele já tem acontecido no mercado isso. Odair, isso que eu ia te perguntar, se falou muito aqui a questão do Neymar, né, da escolha de ter ido para ir, se de repente ele não abandonava um pouquinho o sonho de ser melhor do mundo, que é uma expectativa que os brasileiros vivem há muito tempo e não se confirma. Ele tem chance jogando aí na Arábia em alto nível, como se espera, ou não? Evoluímos a tal ponto de forma que o Neymar possa ter essa continuidade na carreira? Assim, é uma decisão, nós aqui estamos falando né, de fora, visualizando os movimentos do mercado. Mas eu acho que ficou um movimento meio difícil para o Neymar no PSG. Talvez também, e não sei se apareceu mais algum outro clube, por exemplo, da Europa, com a capacidade financeira de comprar o Neymar naqueles valores que apareceu o Hilal naquele momento. Eu também não sei se o Neymar estava feliz lá. Eu tô falando isso até pelas declarações do Neymar que ele deu aí na própria seleção, né? Então, o movimento do mercado desse mercado do Neymar tem muitas coisas envolvidas, né? Então, vamos para a parte técnica. Ele fez uma boa partida contra a Bolívia. Aí todo mundo pode dizer, pô, mas a Bolívia, né? Mas ele não tinha nem treinado aqui. Ele não tinha nem jogado ainda, ele nem estreou no Hilal ainda. Ele estava só recuperando de uma lesão. Vamos olhar pela outra parte. Talvez ele não jogando tantos jogos, talvez ele não tenha mais tempo de se preparar melhor, durar mais para chegar numa Copa do Mundo mais inteiro, fisicamente, psicologicamente, porque tem tudo isso, esse desgaste dessa caminhada, né? Do futebol europeu, das grandes ligas, tu também, seleção, tu gera um desgaste físico, lesões. Talvez aqui ele tenha a oportunidade de não jogar tantas partidas, de se preparar bem, de quando for a seleção tá num excelente nível físico e técnico, e aí sim, aí vai depender dele, vai depender da cabeça dele, né? E quanto tempo também ele vai ficar no mercado. A gente nunca sabe. Ele está agora aqui, acho que fez contrato de 2 anos, mas também tem os seus prós e os seus contras, mas eu acho que tudo tá muito para o atleta. E aí o Neymar é que vai dar o direcionamento, porque assim, o Hilal é um grande time, tem grandes jogadores no time de qualidade, joga grandes jogos, né? Bons jogos de boa competitividade. E ele tendo a capacidade de se cuidar mais, né, para se preparar mais, porque ele tem esses profissionais junto dele, e ele com desgaste menor, quem sabe a gente não vai ter um Neymar melhor ainda, na parte técnica e na parte física, né, na seleção brasileira. Então, eu também vejo por esse lado. Daír, Daí, eu já tive a fala. oportunidade de dizer aqui, eu acho que o Neymar foi muito inteligente, foi até estratégico, né? O, eu acho que muito dificilmente, né, alguém, né, como tu mesmo dissesse, pagaria. O PSG não aceitaria de um concorrente europeu, talvez, liberar o Neymar tão facilmente. Ele teria dificuldade de sair do PSG para um outro clube europeu. E Foi eu nos acho que últimos ele. 3 dias, né? Nos últimos 3 dias do fechamento da janela, foi uma coisa uma tomada de decisão que o, é eu, fácil. o Neymar ele assinou um contrato de 2 anos, ele vai ter oportunidade de jogar num mercado que está crescendo, numa boa equipe, e ele é jovem também ainda, o Neymar, né? Não tem a idade do Cristiano, né? O Neymar, antes da próxima Copa, ele está livre no mercado para decidir onde ele quer jogar. Quer dizer, ele A pode se questão é se ele preparar vai para. ter a de vontade do Cristiano Ronaldo, né? Que é uma máquina e sempre perseguiu esse objetivo, né? Ele sempre foi além, né? O que se espera do Eu Neymar é queria, que ele aperte para isso, não? O interrompendo. Odair conviveu com o Neymar na seleção olímpica. O Odair é campeão olímpico, né? Foi auxiliar técnico do Micali, né? Conviveu com o Neymar. E eu lembro de coisas que o Odair disse a respeito do próprio Neymar. Eu posso até falar algumas aqui, porque algumas são importantes. É, o Neymar, assim, eu me lembro da Olimpíada que numa determinada reunião, o Neymar falou, cara,
Vocês podem ficar tranquilo que nós vamos ser campeões olímpicos. Sabe, o nível de foco dele, o nível de concentração dele naquela Olimpíada, para fazer a história, para ser 2 anos depois da Alemanha, da Copa do Mundo de 14, contra a mesma Alemanha no Maracanã, o nível de foco, eu convivi com ele 35 dias. O Neymar, assim, era um cara que treinava todos os dias. Ele nunca, em nenhum dia desse, ele ficou 2 dias, eu acho, parado, porque ele tomou uma pancada no tornozelo, que aí não tem como treinar. Mas ele é um cara que gosta de jogar futebol. Neymar tem prazer em jogar futebol. Alguns perdem um pouco o prazer nessa caminhada. O Neymar conseguiu manter esse prazer. Está dentro dele o prazer de botar uma chuteira e ir lá para o campo jogar bola. Certo? E eu acho que é essa chama que alimenta nele e a possibilidade de fazer história que bateu na trave de novo nessa Copa do Mundo no Catar, de se tornar campeão do mundo com a seleção, que ele já conseguiu, né, ser campeão olímpico. Foi o primeiro ali dos grandes nomes, talvez, né, porque muitos foram à Olimpíada. Eu acho que ele tem motivação, eu acho que ele tem cabeça. Claro, a gente nunca pode responder pelos outros, né, mas o que eu convivi com ele, eu acho que ele tem foco e assim, vendo a última entrevista nele na seleção, eu acho que toda vez que ele vai lá, ele desperta essa vontade e essa chama tem que estar acesa nele para realmente ele se manter em alto nível. Agora, Odair, falasse da seleção, eu preciso te fazer Só desculpa, Norton, desculpa, só para complementar o que a Eduarda falou sobre o melhor do mundo. Não sei, assim, eu acho que o melhor do mundo depende muito também da equipe, né, do campeonato e tal, mas tu vê, o Neymar tinha uma situação quando ele fez o movimento do Barcelona para o PSG, de encontrar esse time, esse projeto que foi montado, e em determinado momento na Champions, o ataque era Mbappé, Messi e Neymar. E mesmo assim não saiu o título, entendeu? Porque o futebol ele não é 2 mais 2 é 4. O futebol daqui, ó, daqui da nossa conversa aqui, do futebol do videogame para o futebol da prática, ele é uma distância bastante grande, né? É bastante grande. Então, assim, quem é que iria nos dizer, se a gente dormisse e acordasse depois da Champions, dizer que aquele ataque não ganhou a Champions? Né? Então, assim, tem outros passos que daqui a pouco o Neymar pode ser o melhor do mundo sendo campeão pela seleção brasileira. Né? Pode atingir no finalzinho da carreira dele essa marca pessoal. Mas eu acho que ele também já está lidando bem com esse processo pessoal, já está muito mais maduro, muito mais experiente. E tomara que seja na Copa do Mundo, que nós sejamos campeões do mundo e com o Neymar sendo coroado o melhor jogador do mundo. Mas, Odair, é isso que eu queria te perguntar. O que tu achas desse movimento da CBF de colocar o Diniz como um treinador interino, à espera do Ancelotti? Na tua opinião, isso é correto, não é correto? O Brasil começou bem, agora o dinizismo aqui já virou um momento que está todo mundo discutindo, euforia. Qual é a visão do Odair hoje, que está aí, né, um pouco distante, sobre esse momento e a escolha que a CBF fez? Assim, correto. Né? Eu hoje sou treinador e faço escolhas erradas, certas, as que dão melhores resultados. Assim, falar disso, o que eu posso falar é o seguinte: eu acho que nós temos bons profissionais que poderiam assumir, o Diniz era um deles, Cuca, Dorival, estou falando desses caras com mais experiência, Renato, né, com mais experiência, com uma caminhada, e o Diniz recebeu essa oportunidade. Aparentemente, ou a princípio, é para uma situação de interinidade até metade do ano que vem. Mas eu te confesso que eu não sei se vai acontecer esse movimento, né? Não sei se vai acontecer esse movimento. Eu acho que também o Diniz, tu vê, nesse primeiro jogo já teve uma boa vitória. Eu acho que o futebol brasileiro, ele vive de vitórias, e quando você ganha, você desperta uma paixão, você desperta um amor, que quanto mais a seleção brasileira ganhar, mais o Diniz ganhar, mais amor vai ter, e mais, eu acho que mais distante talvez está o Ancelotti dessa vinda para a seleção brasileira. Agora vão me chamar de chorão, eu sei que agora, eu vou ganhar... se tem ou não tem contrato, ou conversa com o Ancelotti, eu não sei, mas eu acho que a oportunidade que foi dada ao Diniz, eu não sei se... Eu acho que o Diniz tem grande chance de ser o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas, viu, Daí, eu estava dizendo o seguinte: agora vão me chamar de chorão, vou receber mensagem no meu WhatsApp.
Porque eu, como colorado, e depois do que aconteceu em 2005, depois do que aconteceu em 2009, depois do que aconteceu em 2020, esse negócio do dinizismo me preocupa demais. Dinizismo, porque o Diniz, e aí tem uma semifinal de Libertadores, se bem que o árbitro pode até ser de fora, não sei, mas o. E aí vem o argentino e dá um pau no Diniz. Será que vão deixar, cara? Eu só quero que seja bem legal, limpo o jogo. Ninguém precisa comentar, só deixa eu chorar sozinho. Né? Sem comentários, Duda, segue. Sem comentários, mas é preocupante. Pô, vão pintar o Agora dinizismo tu foi, Luiz, logo na vamos hora que nós fazer uma temos uma resenha. semifinal. Logo Pô, que na agora tu, hora que nós temos uma semifinal com ele, pô. agora tu foi longe, hein? Agora tu foi longe. Mas assim, Ah, mas é que eu sou doido, não tem? mas eu não. Odair saiu do grupo. Não, mas eu acredito, tu tá falando isso em relação à Libertadores, à semifinal da Libertadores, é, É. arbitragem e tal. Eu não Mas, acredito. cara, depois de 2005, 9 e 20, a gente tem que. Aquele negócio. Né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu morro de medo de linguiça. Eu vejo o dinizismo, na hora que nós vamos jogar uma semifinal contra o Diniz, quer dizer, é complicada a situação. Não, eu acho que não. Vamos, Amém. vamos crer que Amém. não. Seguimos. É, Me tira uma curiosidade. até porque o Odair não pode se manifestar agora. Eu vou fazer a defesa aqui Não, não do pode. Odair, né? Odair, tu Que tá entre dois clubes que tu fosse treinador, uma situação Não, mas eu pra não, ti. não é, acho que não é nem isso. Eu acho que aí veio o lado do torcedor do Luiz e aí eu acho que assim cria uma dúvida e aí pode criar uma dúvida para as pessoas, para o torcedor e eu acho que nós temos que acreditar que isso não vai acontecer, que os erros que aconteceram no passado sirvam de exemplo para que nunca mais aconteça, como foi agora da situação das apostas dos jogadores. A gente achava que não acontecia, que não podia acontecer, aconteceu, mas que isso sirva de lição e que se tome as medidas cabíveis para nunca mais acontecer. Então, eu, um profissional do esporte, cara, que não participo disso e que sofro e que é o meu ganha-pão, eu não posso acreditar que tem alguém pensando diferente de eu, profissional, pensando de mim na disputa, no quem for melhor que vença, sabe? Então, é nesse sentido que eu falei. Deixa essa doideira para mim, que sou torcedor mesmo, né? Cara, me tira uma questão, uma curiosidade minha. Existe a WAFF, né, que eu acho que é a Federação de Futebol do Oeste Asiático, existe. E nessa federação tem campeonatos que o Al Wassel disputa também com esses quatro grandes da Arábia Saudita, mais Bahrein, Catar ou não? Tem Copa da Ásia, tem as classificatórias para a Copa da Ásia, e aí vem todos esses clubes e disputam essa competição. Por exemplo, o Al-Wassel não classificou nesses últimos anos, mas Sharjah, Al Ain, o Grêmio disputou aqui o Mundial aqui na sede, aqui em Al Ain, e o Al Ain tinha um grande time também, né? Então tem os clubes classificados, o Shabab Ahli aqui de Dubai também disputou. Então eles classificam para essa Copa da Ásia que pegam esses clubes de outros países aqui. É difícil de Legal. morar aí, a adaptação, como é que é? Porque é um país completamente diferente, tudo diferente, né? Nós já fomos aí, é tudo diferente. O que você sentiu mais de dificuldade? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu não senti dificuldade, sabe? Até por isso que eu acho que a gente está aqui, a família. Eu me lembro que um dia eu estava vindo ver apartamento aqui para alugar e fiz uma vídeo call com a minha esposa. E ela muito preocupada, porque sempre tinha informações daquele negócio das mulheres, principalmente da roupa, né? Não pode roupa tal, não pode situação tal. E aqui em Dubai, especificamente, não tem nada disso. Claro que aqui as coisas têm, é o seguinte, aqui as regras funcionam, entendeu? Então, assim, claro, tu vai num departamento do governo, tu vai talvez um pouquinho mais discreto, sabe? Mas, assim, eu moro na frente da praia aqui. As pessoas vêm do mundo todo aqui e usam as mesmas roupas que usariam nas praias do Rio de Janeiro. Por exemplo, na frente do meu apartamento, do meu prédio, tem um hotel resort que tu pode beber dentro do hotel, que ele tem o mesmo espaço de areia e do lado é público. Tu caminha na mesma faixa de areia.
mas dentro ali onde é o bar, onde tem os telões, onde tem toda a estrutura de piscina e tal, você pode beber. Lá na areia, na parte pública, você não pode beber. E as pessoas respeitam essa regra, entendeu? Você não pode, quando dirigir o carro, beber. Então, não bebe, porque se você beber e dirigir aqui e te pegarem ou dar um acidente, ou eles vão te mandar embora para o teu país, ou você vai pagar uma multa pesadíssima, uma pena pesada, para que você não cometa mais, entendeu? Então, tudo isso, segurança. Pô, eu deixo se eu quiser deixar meu carro ligado com a chave dentro, eu deixo o meu carro ligado com a chave dentro. E volto, o meu carro está lá com a chave, sabe? Então, segurança, essas coisas que a gente gostaria de ter no Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas. Só que, infelizmente, a gente não, as regras não são cumpridas, as penalidades são para a semana que vem, nunca acontecem, e aí as coisas vão indo, vão caminhando também nesse jeito e as pessoas sofrendo de dificuldade. Aqui, eu não vivi isso, eu vivi um outro lado, me oportunizou uma outra situação. E a minha família sentiu isso também, entende? Minhas filhas hoje estudam, estão na faculdade, falam inglês, tiveram a oportunidade de aprender, falam inglês fluentemente, tem essa parte de segurança. Para mim, profissional, Odair, eu, por exemplo, fui na praia, eu morei no Rio de Janeiro 1 ano. Eu fui na praia 2 vezes. 2 vezes. Aqui, eu no início, eu jogava, e aí eu vinha para casa e ficava enfiado dentro de casa, bravo com o jogo, com a derrota, com não sei o quê, com não sei o quê, coisa que nem no Brasil. E vendo o jogo e ligando para a comissão técnica. Aí chegando aqui em Dubai, minha mulher dizia, cara, vamos descer ali, vamos jantar, vamos dar uma caminhada. Relaxa, eu falei, não, não. E aos poucos eu fui descendo e fui vendo que, claro, não tem também não tem aquele reconhecimento das pessoas na rua, sabe? E também não tem a pressão na rua, sabe? Então eu conseguia viver um outro lado pessoal que aquilo foi dando uma segurança, uma estabilidade que gerou para minha família e por isso também o investimento, a escolha e o movimento de viver aqui. Então eu sou suspeito para falar. Eu respeito os gostos, né? Acho que as pessoas têm gostos diferentes e respeito, mas eu assim me adaptei bem e gostei muito da cidade e ela dá uma liberdade com responsabilidade, com regras que, se cumprir, eu acho que você vive muito bem. E eu vou te falar que você merece esse mundão aí, viu? Você merece muito esse mundão aí, por toda a tua luta, por toda a tua persistência, a tua trajetória. A gente está muito feliz de te ter aqui com a gente, viu, Daí? Temos que encerrar, né, Luiz? Mas eu gostaria de falar isso antes, o quanto a gente Ah, está feliz de ter aqui com a gente no Golcast. não, eu só queria contar uma história de 20 segundos, porque eu tive a Vocês vão oportunidade acabar porque o tempo da fita vai acabar, né? Não é por causa de mim. Se for por causa de mim, vocês podem levar mais uns 10 minutos aí. eu tive a oportunidade de brincar de treinador uma época na Florida Cup de 2016. Eu fui responsável por escalar um dos times. Teve um jogo das estrelas e eu escalei o time. Eu ia colocar um jogador e esse jogador amarelou, não quis jogar. Eu cheguei assim, ô Daí, como é que tá o joelhão aí? Eu sei que tu era volante, mas vou te botar mais adiantado, né? Ele entrou, jogou mais para frente um pouquinho e fez o gol mais bonito da Florida Cup, né? Fez o gol mais bonito da Florida Cup. Driblou um cara de entrada da área, botou uma bola no ângulo, o goleiro nem viu. Eu sabia aonde teria que jogar o Odair Helma, os demais não souberam, né? Ô, Luiz, eu vou te dizer. Tu lembra desse gol ou estou mentindo? Ali foi a prova de que tu entendia de futebol. Entendia, né, no passado. E tu entende. Eu Ah, falo isso, ó, eu falo isso pro Kleber Xavier. O Kleber Xavier é auxiliar técnico do Tite, da seleção. O Kleber foi meu primeiro treinador nas escolinhas do Internacional em 1991. E aí, lá na seleção, eu viajei daqui de Dubai para a França para ver os jogos da seleção lá em Le Havre e em Paris. E aí fui lá no hotel conversar com o pessoal. E aí, conversando com o Kleber, quando o Kleber chega e eu tô numa rodinha, tava o Alisson tomando chimarrão lá, Tafarel e tal, o pessoal reunido. Aí chega o Kleber e eu sempre falo exatamente a mesma frase, Luiz. Eu vou começar a falar para ti também. Ó, esse aqui entende de futebol, pode acreditar nele, porque ele foi o meu primeiro treinador, foi quem ele me passou no teste do Internacional. Então ele já demonstrava entender de futebol há 30 anos atrás, Luiz. Com essa tua decisão, tu pode ser treinador, pode ser diretor, tá habilitado. Jogador não, de não, muita não, não. qualidade. Não, não, deixa quieto. Eu acertei essa, não quero.
Não quero mexer mais com isso. Agora eu vou te falar, eu já conhecia o Odair de outros tempos, de outros campos aí. Agora, que legal ver o Odair assim, né? Mais descontraidão, brincando com o Norton, sem filtro. Gostei dessa versão aí, Odair. Mas é que essa versão é desempregado, né? Sem pressão nenhuma. Agora eu não perco de ninguém, não sou burro. Agora burros são os outros. Por pouco tempo vai estar desempregado. Então, essa pressão, hoje, por exemplo, ela não está inserida dentro do profissional, né? Então, com certeza, a gente fica mais relaxado, mas nesses, assim, eu fico mais sério, mais retraído quando a entrevista ela é um pouco mais curta, que a gente não consegue se expressar tanto e a gente tem que ter tempo, sabe? E aí gera uma situação, acho que até ruim para o telespectador. Eu acho que esse tipo de conversa aqui é uma oportunidade de a gente trocar ideia e também o público, as pessoas conhecerem nós e as histórias né, e se envolverem. Então, acho que a gente acaba ficando mais leve e natural. Que bom, nós adoramos esse bate-papo, né, meninos? Aqui ele está no meio de amigos e pessoas que gostam, né? Nós e aqui com certeza não teve nenhuma cornetada, entendeu? É só parceiro, é só meus parceiros, então não tá tudo certo. Muito bom mesmo, muito legal, uma honra. Odair, muito obrigada, agradecendo então em nome do Golcast aí pelo teu tempo, né, por você trazer um pouquinho desse Odair que a gente não conhecia, trazer essa realidade do futebol árabe para a gente também, que foi super importante. E a gente está aqui super na tua torcida, tá? Que você encontre aí o melhor caminho, o melhor destino e que continue essa trajetória muito bacana que você se dedicou tanto. Eu que agradeço a oportunidade, vocês realmente são parceiros e foi muito bacana. O Luiz me perturbou um tempo e eu fiquei devendo, agora tá pago, Luiz. Tá fechada a parceria. Tu pode voltar a gostar de mim de novo. Não vem com essa. Ele gosta de ouvir que eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele sabe disso. Muito obrigado. A conversa foi muito bacana e à disposição outras vezes que a gente puder bater um papo. Odair, agora o Luiz te deve um mimo do Golcast, que é a nossa garrafinha aqui que a gente vai separar com carinho para você, numa oportunidade de te entregar, porque agora Dubai não vai dar, o Sedex não vai chegar lá não, hein, Luiz? Alguém vai ter que levar lá, né, cara? Luiz, alguém vai ter que levar. Aqui, ó, vamos nos encontrar em Riad. Vamos nos encontrar em Riad. Vamos nos encontrar em Riad. Falar nisso, eu devo final do Mundial de Clubes. Que baita, hein? Vai chegar um argentino lá, não vem com esse papo né? Vai chegar um argentino lá. Eu devo estar indo para Riad agora. Eu vou ver se eu vou na estreia do Neymar, na volta do Neymar, ou se eu vou conseguir, se eu tenho algumas coisas para fazer aqui, se eu vou conseguir ver esse jogo de estreia dele da volta da seleção. Mas eu devo ir para Riad daqui a alguns dias ali, passar, ver uns jogos lá e lá fazer a visita a eles todos e aos treinos. Aproveitando para também trocar um pouquinho de informação e visualizar algumas situações profissionais. Muito bom, Odair. Fica aí que a gente quer uma foto e esse é o nosso Golcast, podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Hoje com o Odair, que a gente não vai não, né? Mais soltinho, adorei. Um beijo para vocês, nos segue lá. Beijo, a gente se vê.